Boa noite a todos. Mais uma vez juntos, dando continuidade aos nossos estudos. Estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 7, da segunda parte. Ontem nós iniciamos o subtítulo Simpatia e Antipatia Terrenas. Nós vimos somente a questão 386 e 386A. Então, hoje nós vamos partir da 387, dando continuidade aos nossos estudos. Na 387, Kardec pergunta: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Então vejam só que não necessariamente eu devo ter conhecido todos aqueles com os quais eu tenho contato e simpatizo hoje. Pode ser que nós tenhamos essa força de atração positiva e nos encontramos, partimos de agora um relacionamento de amizade. 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, ontem nós já tivemos a oportunidade de falar da força de atração, que é também esse princípio do magnetismo, que dizem os espíritos, nós ainda não conhecemos com profundidade, então nós temos alguma noção já. E olha que nós estamos falando de uma ciência. Então, Allan Kardec, antes mesmo de dedicar-se ao estudo dos fenômenos espíritas, já era um estudioso do mesmerismo, que vinha estudando o magnetismo. Mas nós estamos falando aqui de uma força que não age tão somente no plano material da vida. Nós estamos falando de uma força que age em todo o universo, em todos os planos da vida. O acaso não existe. Nós, espíritas, estudamos sobre isso, falamos sobre isso, e mesmo os não espíritas, aqueles que são cristãos, se recordam do ensinamento de Jesus, que não há uma folha que caia de uma árvore sem que o Pai o saiba. Então, isso deixa bem clara essa noção de que acaso não existe. Então, nós vamos percebendo que há ligações profundas entre todas as criaturas, e que existem forças ligadas a esta força de atração, agindo sob o comando das leis divinas, sendo elas também lei divina, que fazem com que, vamos dizer assim, com que a própria lei se cumpra. É a ação, a reação, é o plantio e a colheita, pelo amor se paga uma multidão de pecados. Então, há estas forças, que nós podemos dizer forças de atração, que são universais. Elas não estão só no plano material, pelo contrário. E estas forças conectam todas as criaturas, todas as situações, nos submetendo todas à lei divina. É por isso que muitas vezes, quando nós temos a oportunidade de analisar, em geral isso se dá nos livros espíritas, os psicografados, em que trazem muitas vezes a experiência de determinado espírito ou de determinado grupo de espíritos durante várias encarnações. Nós vamos percebendo as ligações, que não existe acaso. Nós vamos ver sempre a lógica da justiça caminhando ao lado da misericórdia, sempre unidas.
Não há um espírito, alguns espíritos responsáveis por mexer os pauzinhos, formatando as situações. Mas estas leis divinas são imperiosas. Nada mais são do que essa força de atração, que é a lei divina. Na questão 389, Kardec pergunta: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos, que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Então, ainda é o exercício dessa lei. Por quê? Porque essa lei nós estamos falando de espíritos, que somos muito mais do que tão somente a matéria. Então, nós sabemos da força do pensamento, da energia, das nossas vibrações. Então, também isso que somos, isso que vibramos, funciona, vamos dizer assim, como, da mesma forma que funciona como atrativo, pela lei da sintonia, funciona, digamos assim, até certo ponto, como repelente. Entre aqueles que são muito desiguais, os que divergem. Por que eu falei até certo ponto? Porque muita gente pode pensar, dentro desse entendimento, né, que o amor é a lei da sintonia, a afinidade é a lei de sintonia. Alguém pode pensar assim que o ódio é uma força repulsiva, mas não é. Infelizmente, as forças negativas, não só a do ódio, mas a da criminalidade, a da crueldade, são forças atrativas. Todo ofensor vai estar atraído invariavelmente ao ofendido, mesmo que ele não queira. Até que o perdão se realize. É por isso que o perdão é algo essencial. O ódio vai criar algemas magnéticas e espirituais entre aqueles que se odeiam, que somente o perdão tem a força de aliviar, tem a força de encerrar essa ligação. Então, quando Jesus nos fala do perdão, e ontem eu comentei com vocês, que o perdão é para quem dá o perdão, não é para o ofensor. Porque eu percebo, às vezes, resistência em se perdoar, achando que vai estar beneficiando aquele que ofendeu, aquele que injuriou, aquele que magoou. Mas o perdão é para o ofendido. O perdão é para a vítima. Por quê? Porque, a princípio, eu quero perdoar para me libertar. Qual o meu interesse como espírito eterno que sou em manter liames, ligações negativas e que podem durar muito e muito tempo com alguém com quem eu hoje antipatizo, alguém que me feriu, que me fez o mal? Não. Eu quero perdoá-lo porque eu quero seguir. Eu não quero ficar revivendo sempre aquelas mesmas questões da ofensa, aquelas mesmas questões do sofrimento. Eu quero seguir. Eu quero ser feliz. Então, quando eu resolvo, e isso é uma resolução, é uma ação. Quando eu resolvo perdoar, é porque eu quero prosseguir, eu quero me libertar, eu quero ficar mais leve, eu não quero trazer a mágoa comigo, não quero trazer o remorso. Eu não quero continuar sofrendo. Porque enquanto eu estou presa em não perdoar, eu carrego o peso junto com o ofensor. Quando eu perdoo, eu deixo o peso e sigo o meu caminho. Ah, mas e o ofensor, vocês vão me perguntar? E a outra parte do ódio? A outra parte responde por ela. Se ela também se auto-perdoar, se arrepender e tiver novos propósitos dali em diante, ótimo para ela. Ela vai ter também quebrado o jugo.
do seu débito perante a lei. Mas, se ela não tem o auto-perdão para si, se ela continua movida pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pela intolerância, pelo orgulho, ela continua em débito para com a lei divina. Percebam vocês que as ligações odiosas, elas criam um débito entre os personagens. Mas quando um perdoa, ele sai dessa relação. Mas se o débito permanece existindo, o débito é em relação à lei divina, e não aquele que perdoou e seguiu. Ah, mas e se aquele que ofende toma um novo propósito na sua vida? Já é uma pessoa diferente, mas a vítima não consegue perdoar. A vítima vai ter que lidar com a sua própria infelicidade, com a mágoa que ela continua carregando, né? Com toda a influência negativa que os maus pensamentos de amargura, de cobrança e muitas vezes de vingança lhe trazem. Então vejam só, a lei divina é para os dois. Em nenhum momento a lei divina permite que o ofendido cobre do ofensor, porque ninguém pode ser julgador de ninguém. E se ninguém deve julgar, ninguém deve cobrar. A própria lei, agindo na nossa consciência, é que faz este papel. É por isso que o ofensor, que tem um débito perante a lei, responde perante a lei, e pelo amor, ele pode quitar a sua dívida, definindo, exercitando, vivendo a sua modificação. E o ofendido também responde perante a lei, com sua mágoa, com sua inaptidão para perdoar, com a sua revolta íntima, muitas vezes com a sua vingança, porque ele também está descumprindo a lei, na medida em que ele não traz em si o trabalho, o exercício pessoal de humildade, de aceitação, de compaixão, de compreensão. Então, essa questão do magnetismo e das forças de atração são questões muito interessantes, porque nós devemos meditar sobre elas justamente para que, desse conhecimento destas ligações que o amor e que o ódio provocam. E aí eu coloco os extremos, né? Mas nós temos N sentimentos que podem motivar a ligação entre os espíritos. Na questão 390, Kardec vai perguntar: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Vamos ver a resposta antes da gente comentar. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Ou seja, não é porque eu, de repente, acabei de conhecer alguém, não antipatizo muito, ou então eu já conheço há muito tempo, às vezes no meu trabalho, e às vezes não me sinto muito à vontade com ele, tem algo que pega, a gente não consegue ficar muito à vontade, não é porque isto acontece que nós dois necessariamente somos maus. A antipatia entre eles, continuam os espíritos, pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Veja só, na medida em que eles forem se elevando, a divergência vai desaparecer. Não quer dizer que todo mundo vai pensar igual. Eu, pelo menos, interpreto dessa forma. Mas quer dizer que cada um vai respeitar mais a opinião do outro. Nós somos espíritos, como eu costumo brincar, medianos. Na realidade dura, nós estamos mais próximos da inferioridade do que da superioridade. Mas, pensando positivamente falando,
nós estamos saindo da infância espiritual, entrando numa adolescência espiritual. Há um período de transição que a Terra atravessa, que nos promete, nos próximos milênios, um mundo melhor, de mais justiça, de mais compreensão, onde, efetivamente, o reino do céu será construído dentro dos corações e na Terra. Mas a verdade é que para nós, espíritos medianos, como eu estava falando, essa questão de sermos divergentes no pensar, no falar e no agir, vai ainda perdurar por muito tempo. Talvez, e aí eu estou presumindo, um exercício meu no pensamento, talvez nós possamos pensar que nos mundos felizes, nos mundos puros, já haja talvez uma uniformidade maior de pensamentos, de sentimentos e de atitudes, porque nós podemos prever que muitas das nossas inferioridades já deixadas para trás, cada vez mais os espíritos próximos a Deus, sintonizados com a sua vontade, com o seu pensamento, conscientes da sua lei, conscientes do dever que compete a cada um de nós, talvez aí as divergências sejam menores. Mas nós, espíritos medianos, ainda vamos divergir por muito tempo. Então vejam só, e como então atravessar estas antipatias que surgem? Com respeito, muita compreensão e muita tolerância. O fato de eu pensar diferente de alguém não quer dizer, primeiro, que eu tenha de enfrentá-la a todo instante, chamar para briga a todo momento. Mas o fato também de eu me calar não quer dizer que eu esteja concordando muitas vezes com o pensamento e a atitude daquele que eu acredito estar errado. Eu posso respeitar e manter o meu ponto de vista. Eu posso respeitar as várias expressões religiosas e manter a minha. E porque eu respeito a dos demais, eu também quero ser respeitado na minha. Humildade não é subserviência. Humildade é o espírito estar consciente de que você é absolutamente igual ao seu semelhante. E assim como você tem direito de pensar como você pensa, sentir como você sente e agir como você age, ele também tem direito de pensar, de agir e de sentir da forma que lhe compete. O fato é que eu posso ser eu, respeitando o outro. Essa é que é a questão. Então, essa questão da divergência, nós ainda vamos lidar muito com ela. A questão das simpatias, antipatias, vamos lidar muito com elas também. Não pensem que no mundo de regeneração nós não vamos ter divergências. Nós não vamos ter antipatia. Nós vamos. Cabe a nós nos educar para que esta antipatia nunca seja motivo de desrespeito. Questão 391. Kardec vai perguntar. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor? Interessante. Veja só, na questão anterior nós vimos que a antipatia tem a ver com divergência. Mas aí Kardec, ele faz até uma pergunta bem aos espíritos mesmo, né? Porque no plano material é muito difícil saber quem que se antipatiza antes, não é? Ninguém vai chegar a falar, eu antipatizei com você antes, porque eu comecei a antipatizar com você meia hora atrás, quando eu te enxerguei. Ninguém vai fazer isso. Então, é uma pergunta capciosa que Kardec faz aos espíritos, talvez pensando que eles poderiam identificar nestas relações antipáticas quem que começou, né? Ou quem que é o menos evoluído, que talvez tivesse provocado a antipatia primeiro. É isso que Kardec quer saber. Mas a resposta dos espíritos é muito interessante também.
numa e noutra, indiferentemente. Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas, ou seja, eles não querem saber por quem começou. Eles sabem que as relações antipáticas existem, é uma característica nossa. Acabei de falar na questão anterior que estamos num mundo de provas e de expiações. Isso é natural. Então, os espíritos vão olhar para a gente e falar assim, mas isso é muito normal. A gente não interessa saber quem começou primeiro. A gente pode afirmar o seguinte, nas relações antipáticas, as causas que dão origem a essa antipatia que são diferentes. Vamos ver aqui mais que eles falam. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá e porque díspares dos dele são seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja como o outro. Limita-se a evitá-lo e a estimá-lo. Então, eu acho que essa resposta foi muito clara. Não interessam os espíritos quem começa a relação antipática. Fato é que às vezes nós vamos ter relações antipáticas entre espíritos do mesmo nível evolutivo. Os dois maus ou os dois um pouquinho melhores. Mas quando nós temos, e tem mais a ver com a resposta dos espíritos, numa relação antipática que surge um espírito inferior e outro um pouco melhor, é aqui que eles apresentam o exemplo da resposta. Quer dizer, no inferior, no espírito inferior, que eles chamam de espírito mau, muitas vezes a antipatia pode se tornar ódio, inveja, né? E geralmente o que move inconscientemente o espírito inferior é saber que aquele que tem uma postura moral melhor pode identificar nele aquilo que ele tem de corrupto, vamos dizer assim, ou aquilo que ele tem de inferior. E aí, porque ele tem medo de ser desmascarado, ele se afasta. Só que, em geral, esse afastamento acaba sendo também origem do ódio e da inveja e outros sentimentos, como os espíritos elucidaram. Já o bom espírito, né? Não é o espírito bom, é o bom espírito, quer dizer, um espírito já com um pouco mais de conhecimento, um pouco melhor, não necessariamente intelectualmente falando, mas necessariamente falando moralmente, ou seja, um espírito já mais consciente da sua tarefa em relação a Deus, do respeito que deve aos semelhantes, do amor, do bem, da caridade. Então, alguém que já tem um pouquinho mais de consciência da continuidade da vida, né, que somos espíritos imortais. Então, alguém que já tenha um pouquinho deste conhecimento. Nas relações antipáticas que surgem, e ele identifica, mesmo que inconscientemente, olha, nós estamos falando de sentimento, às vezes não precisa ser falado muita coisa, não precisam ser ditas ofensas, mas só pelo jeito da outra pessoa, a energia que ela emana, ou o seu falar, o seu agir. O espírito já identifica alguém que difere dele, dos seus padrões melhores. Quando eu digo melhores, não é com essa conotação preconceituosa, é em relação à moral do bem. Então você identifica que você não combina muito, né? Você não gosta de crueldade, você não gosta da maldade, você não gosta às vezes da maledicência. Então, o que é natural quando essa antipatia surge, essa identificação de divergências? Você se afasta. Mas esse afastamento não quer dizer que você odeie o outro, nem que você o inveje, nem que você vá enviar para ele energias negativas, pensamentos negativos que você o queira mal. Completamente diferente. Bom, e aqui
nós vamos entrar no novo subtítulo, ainda dentro desse capítulo 7 que nós estamos estudando, que é esquecimento do passado. Vejam só que nós estamos vendo esse período de reencarnação, questões que Kardec trouxe dentro desse capítulo 7, que está justamente falando da vinda do espírito. Por isso que ele está tratando destas relações. Esse esquecimento do passado vai ser tratado das questões 392 a 399. Vamos lá. Na 392, Kardec vai perguntar: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Eu não sei quanto a vocês. Eu já ouvi essa pergunta várias vezes. De espíritas e de não espíritas. E a resposta que os espíritos deram a ele, a essa pergunta é: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. Eu coloquei só as duas frases que eu achei principais nessa resposta para vocês. Não pode o homem nem deve saber tudo. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Essa verdade é uma característica direcionada a nós, espíritos medianos, que estagiamos num mundo de provas e de expiações. Isso também se aplica a espíritos inferiores, certamente. Mas e a espíritos superiores? De forma mais proporcional. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar, porque os comentários que eu poderia fazer nessa questão de 392, eu tenho certeza que vão ser respondidos e comentados nas próximas questões. Vamos lá. Na questão 393, e aí essa questão e a de número 394, eu não vou ler toda a resposta para vocês, porque são respostas extensas do Livro dos Espíritos. Mas eu peço a vocês que leiam depois, até para que vocês possam trazer eventuais dúvidas que possam surgir nos comentários, nos nossos próximos estudos, né? Mas vamos lá. As questões também são grandes. Então, eu trouxe alguns trechos que eu acho essenciais na resposta. Mas vamos ler a pergunta, porque a pergunta eu acho importante ler. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Ou seja, nós vivemos um processo evolutivo contínuo. E Kardec está dizendo assim, mas espera aí, eu não lembro nada do passado. Eu não lembro aquilo em que eu falhei. Eu não lembro o meu débito, eu não lembro os meus maus atos. Como é que eu vou consertar agora? Cada vez que eu reencarno, o dizer da pergunta, cada vez que eu reencarno, está tudo zerado, eu não lembro de nada, eu começo tudo de novo. Então, como é que eu vou fazer diferente? Se eu não sei onde eu errei. É isso que Kardec está perguntando. E aí, eu separei, então, alguns trechos dessa resposta à questão 393. Primeiro, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. É muito interessante uma colocação que eu vi esses dias, eu anotei, mas eu não achei a minha anotação agora, em que o Espírito dizia o seguinte, que o aprendizado, quando você obtém mais conhecimento amplo, ele em si não é a evolução para você, mas o fato é que quanto mais conhecimento você acessa, mais você busca conhecer você mesmo. E aí você melhora.
Aí você evolui. É por isso que os espíritos disseram aqui que, apesar do esquecimento, a cada nova vida, nós renascemos dotados de mais inteligência. Aí vocês vão falar assim, mas a criança não lembra de nada. Nós temos que aprender a falar, temos que aprender a língua de novo, as regras da língua, temos que aprender sobre geografia, história. Mas a verdade é que é um reaprendizado. É por isso que não raro nós vamos perceber homens, mulheres, na verdade nós vamos perceber crianças e adolescentes com mais facilidade em desenvolver estudos específicos do que outros. Por quê? Porque já se dedicaram a estudos pretéritos. É por isso que nós vemos uma evolução constante em toda a ciência. É por isso que as gerações que chegam aprimoram o trabalho das que as antecederam. Por quê? Porque, na verdade, é cumulativo o conhecimento em sociedade e para o espírito. Então, mesmo o espírito sendo abraçado pelo esquecimento na nova reencarnação, o seu processo educativo, a sua infância, a sua adolescência, vai servir como um desabrochar. É claro que ele vai recebendo todas as influências do meio, da família, nós falamos sobre ontem, de novos conhecimentos, de novas tecnologias, que vão, na verdade, sendo trabalhadas na base que ele já tem, que está no inconsciente. Apesar dele não se lembrar com o consciente, o arquivo está no inconsciente. É por isso que, às vezes, eu tenho uma extrema facilidade de solucionar problemas matemáticos. E tenho muita dificuldade com o português. Não entendi, Cristiane. Olha, pode ser, e aí eu estou supondo, é um exemplo fictício. Pode ser que eu já tenha sido matemático, estudado muito matemática, mas pode ser que esta seja das minhas primeiras experiências na língua do Brasil, na língua portuguesa, ou em qualquer país que fale o português. Então, nós vamos vendo, eu acabei, agora que eu olhei o relógio aqui no meu marcador, não vai dar tempo da gente ver essa 393 toda hoje. Nós vamos ficar só com essa primeira frase. E vamos voltar, porque é uma resposta grande. Foram alguns comentários que eu separei, que são importantes dentro do que os espíritos nos apresentam. Eu sugiro a vocês que leiam, se possível, as respostas às questões 393 e 394, porque aí amanhã a gente vem, retoma os nossos estudos, trazendo, então, os nossos comentários sobre elas. Agradeço a presença do Anderson, da Denise, da Rose, do Carlos. A Denise até colocou um comentário agora. Eu gosto de ouvir o Haroldo Dutra dizer que essa força de atração, desde o micro até o macrocosmo, é o amor. É esse o nome também, né, Dê? Quer dizer, nessa fase nossa, nós podemos denominar tudo, porque Deus seria este amor, né? Então, essa força é também conhecida como amor, por que não? Né? O Haroldo Dutra está certo também. Lembrando que nós temos ainda verdades relativas, conhecimentos relativos. Então, a gente tem que partir desse entendimento, né, Denise, pensando que a gente ainda sabe muito pouco. Ainda falta muito para a gente saber sobre esta força que atrai seres, situações, compromissos, vivências, experiências, desafios, dificuldades, tudo isso. O Anderson, ontem, Anderson, você pediu para mim começar um pouquinho mais cedo. Hoje eu tentei um minutinho antes, mas eu vejo se amanhã eu consigo começar 2 minutos mais cedo, mas infelizmente eu não pude colocar ainda nenhuma música, porque eu fui alertada pelo pessoal do TI lá do Safacis, que isso pode dar problema autoral, e aí eles começam a travar as transmissões pelo Facebook, tá? Então, até que eu descubra se há alguma música que eu não vou ter problema autoral, por enquanto, eu vou colocar só aquela mensagenzinha que vocês viram, uns 2 minutinhos antes, né? Para que depois eu entre, tá bom? Obrigado pela presença de todos vocês e até amanhã às 7 horas.